Datação do carbono 14. Como é que o carbono 14 é formado? Nós temos aqui, olha, os raios cósmicos, né, que vão liberar aí nêutrons. E esses nêutrons vão reagir com o nitrogênio presente na atmosfera. Okay? Esse nitrogênio, então, vai se transformar no carbono 14, liberando um próton. Esse carbono 14, ele vai, por exemplo, formar moléculas de CO2. Okay? Esse CO2, ele é absorvido, então, pelas plantas. Okay? E as plantas são alimento para animais, alimento para ser humano. Okay? Então, os seres vivos, os animais, o ser humano, eles acabam por incorporar carbono 14 através da sua alimentação. Então, o que acontece? A partir do momento que o ser morre, ele deixa de incorporar carbono 14. Então, começa o processo do decaimento, certo? Começa o processo do decaimento do carbono 14 e assim é possível saber quanto tempo tem determinado fóssil, por exemplo. Então, aqui ao lado, nós temos um gráfico que está mostrando o tempo de meia-vida do carbono 14. Então, aqui no tempo zero, nós temos 100% de amostra. Metade de 100, 50. Então, bato na curva e desço. Então, um período de meia-vida, um tempo de meia-vida do carbono 14 equivale a 5.730 anos. Algumas literaturas vão classificar o tempo de meia-vida do carbono 14 como 5.700 anos. Okay? Vocês podem encontrar das duas formas. Exercício. O fóssil de determinado animal foi encontrado. Após analisado, constatou-se a presença de apenas 25% de carbono 14. Considerando que o animal apresentava 100% de atividade de carbono 14 no instante em que morreu, determine a idade do fóssil. Então, olha só, no início, né, quando o ser morreu, ele tinha 100% de carbono 14. Então, como ele morre, ele deixa de incorporar. Como ele deixa de incorporar, começa o processo de decaimento, porque o carbono 14 é radioativo, instável. Então, ele precisa sofrer esse processo. O que vai acontecer aqui? Passados 5.700 anos, teremos 50% da amostra, certo? O exercício pediu que você chegue até 25%, ok? Porque ele foi encontrado, foi analisado e foi encontrado apenas 25% de carbono 14. Então, você vai decair de 100 até 25. Então, metade de 100, 50. Então, aqui, 5.700 anos. Metade de 50, 25. Opa, chegamos onde o exercício queria. Então, quantos períodos de meia-vida? Nós temos 2 períodos de meia-vida. Então, 5.700 mais 5.700, chegamos então à conclusão de que a idade do fóssil é de 11.400 anos. Exercício, mais um exercício, vem falando a respeito do homem Neandertal, ok? Aí você vê a imagem de um crânio e diz que esse crânio foi encontrado na França em 1908, foi analisado e constatou-se que ele tinha 0,078 miligramas de carbono 14 por quilo. O exercício pede: determine a idade aproximada desse fóssil, sabendo que a quantidade aproximada de carbono 14 que havia no crânio no instante de sua morte era de 10 miligramas por quilo. Para isso, considere que a taxa de meia-vida desse isótopo radioativo é 5.700 anos. Então, inicialmente tínhamos 10 miligramas. Temos que decair até 0,078 miligramas. Então, metade de 10, 5. Metade de 5, 2,5. Metade de 2,5, 1,25. Metade de 1,25, 0,625. Metade de 0,625,
0,312. Metade de 0,312, 0,156. Metade de 0,156, 0,078. A cada processo aqui, passaram-se 5.700 anos. Nós temos 7 períodos de meia-vida. Portanto, 7 vezes 5.700, chegamos então à conclusão de que a idade desse fóssil é de 39.900 anos. Fissão nuclear. Fissão nuclear é um processo no qual um nêutron bombardeia um núcleo grande, ok? Ele funciona como se fosse uma faca. Ele vai dividir esse núcleo em 2 porções aproximadamente iguais, ok? Nesse processo, o que acontece? Existe a liberação de outros nêutrons, ok? Então, nós temos aqui, ó, o nêutron, que atinge um núcleo grande, dividindo esse núcleo em 2 partes, ok? Em 2 novos núcleos, nós chamamos de nuclídeos ou núcleos filhos. Esses núcleos vão liberar outros nêutrons e esses nêutrons atingirão outros núcleos fissionáveis, ok? Esse processo nós dizemos que esse processo ocorre em cadeia, porque esses novos núcleos que serão divididos liberarão outros nêutrons que atingirão outros núcleos grandes e assim a reação vai ocorrendo em cadeia. Então, quem garante a reação em cadeia num processo de fissão nuclear são os nêutrons, ok? Fusão nuclear. A fusão nuclear é o contrário da fissão. Enquanto na fissão você tem um núcleo grande que se divide, é bombardeado por nêutrons e se divide em núcleos menores, a fusão é o contrário. Eles vão se fundir. Você tem núcleos leves, núcleos menores que vão se fundir, formando um núcleo maior. Tá? Nos dois processos existe grande liberação de energia. Ok? Aqui no Brasil mesmo nós temos usina de fissão nuclear. Ainda não existe no mundo usina de fusão nuclear, porque o planeta ainda não tem tecnologia suficiente para a produção de uma usina de fusão nuclear, ok? Olhem só. Então, aqui nós temos alguns exercícios sobre fusão e fissão nuclear. Nós temos aí um modelinho, né? Modelo abaixo, no modelo você tem um nêutron que está bombardeando um núcleo. Esse núcleo está se transformando em 2 outros nucleídeos e está liberando certa quantidade de energia. E aí o exercício pede, em relação ao modelo, assinale a alternativa correta. Letra A. Esse modelo aqui representa a fissão e fusão atômica seguida de liberação de energia? Nós vimos que fusão é quando você tem núcleos menores que se fundem, formando um núcleo maior e liberando grande quantidade de energia. E nós vimos que fissão é quando você tem um bombardeamento de um núcleo grande por nêutron e esse núcleo ele vai se dividir em 2 menores e vai liberar nêutrons e também boa quantidade de energia. Então, a letra A não pode ser. A letra B está falando que é fusão nuclear, não pode ser. Letra C está falando fusão e fissão, não pode ser. Letra D, é uma representação de fissão nuclear? Sim, é uma representação de fissão nuclear. Mais um exercício. Vem falando a respeito do urânio 235. Está falando que ele é o principal combustível utilizado nas usinas nucleares e também em bombas atômicas, né? Por ser um metal que, quando bombardeado por nêutron, libera uma enorme quantidade de energia. Então, nós temos aqui, olha, a equação da reação que ocorre, né? Reação de fissão nuclear que ocorre. E o exercício quer que determinemos o número atômico e o número de massa de X. Então, olha só, o urânio foi bombardeado por um nêutron, formou criptônio.
mais um elemento chamado de X, que a gente precisa descobrir quem é, e liberou 3 nêutrons nesse processo, mais calor. Okay? Como é que nós vamos determinar quem é X? Vocês se lembram, na representação do elemento químico, o número que fica em cima é a massa, certo? E o número que fica embaixo é o número atômico, é o número de prótons. Então, olha só como nós vamos proceder. Primeiro, vamos encontrar a massa atômica de X. Então, olha só, nós sabemos que todos os números de cima estão representando massa, certo? Então, nós vamos montar uma equação de primeiro grau. No lugar da seta, você vai colocar igual, ok? Então, aqui, ó, N, nêutron. Qual é a massa do nêutron? 1. Então, você vai fazer 1 mais 235 é igual. Qual é a massa do criptônio? 92. Mais A, que é a massa do X que você quer descobrir, mais, no processo foram liberados 3 nêutrons. Se a massa de cada um equivale a 1, 3 vezes 1, 3, certo? Então, tá aqui, ó, nossa equação 1 mais 235 é igual a 92 mais A mais 3 vezes 1, ok? Então, 1 mais 235, 236. Aqui, 3 mais 92 é igual a 95. Para nós isolarmos o A, o 95 tem que passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica 236 menos 95. Então, a massa atômica de X é igual a 141. Agora, nós vamos encontrar o número atômico. O que você vai fazer? O número atômico, ele fica embaixo, certo? No canto inferior esquerdo. Então, agora nós vamos montar uma equação com todos os números de baixo e no lugar da seta a gente vai colocar sinal de igual. Então, como é que fica aqui, ó? Qual que é o número atômico do nêutron? O nêutron não tem número atômico, ele não tem prótons, então é 0. Então, 0 mais 92 é igual a 36 mais Z, que é o que a gente quer saber de X, mais 3 vezes 0. Então, tá aqui, ó, montamos a nossa equaçãozinha. 3 vezes 0 vai dar 0. Então, fica 92 é igual a 36 mais Z. Para isolar Z, o 36 passa para o outro lado subtraindo. Então, 92 menos 36 dá 56. O que você faz? Vai na tabela periódica. Ao ir na tabela periódica, procura número atômico 56, você vai perceber que é o bário. Então, número atômico 56 e número de massa 141. Então, nós chegamos à conclusão de que é a letra E.